Fala galera, hoje estamos aqui com o Kennedy. Kennedy que trabalhou de assessor de marketing ali no Ibadep. Kennedy, para quem não conhece também, ele é filho de pastor Claudemir ali de Perobal. Kennedy, conta um pouquinho da tua história, um pouquinho de você e como tem sido essa experiência de ser filho de pastor. Isso. Primeiramente quero cumprimentar a todos, né? Como um bom assembleano, com a paz do Senhor. E dizer que é um prazer poder estar aqui, né, no podcast, sobre ele, né? E para quem a gente já conversou, né, a gente já falou e sabe que tanto eu quanto você, a gente gosta muito de podcast. Bom, sobre minha vida e sobre minha experiência como pastor, como filho de pastor, né? A gente já está há 15 anos aí nessa vida, né? Praticamente 15 anos. E ser filho de pastor, né? Primeiro que eu me sinto assim, filho de, não só filho do meu pai, mas eu acho que eu me sinto primeiro filho de pastor do que o filho do meu pai, assim, né? Porque ao longo desses 15 anos e aquilo que a gente já estava conversando, a gente perde primeiro a figura do pai, né? Porque em casa a gente tá ali, mas o pastor ou o pai, ele tem sempre que se ausentar em alguns momentos para cuidar das ovelhas, né? Para poder estar ali ajudando, dando uma ajuda às ovelhas. Por exemplo, tem vezes, já aconteceu vezes de meu pai de madrugada ter que sair, né, para socorrer uma pessoa, ou na hora do almoço chegar alguém, ou ligar para o meu pai para poder, né, ajudar, precisando da ajuda do pastor. Então, você perde essa figura paterna, né, de estar presente ali dentro de casa. Eu e meu irmão, né, eu tenho um irmão mais novo de 11 anos de diferença, hoje ele está com 19. Eu e meu irmão, a gente não ligou muito para isso, né? Não ligou, que eu falo, porque a nossa adolescência, geralmente a fase que a gente sente mais falta é na adolescência, né? Então, a minha adolescência foi mais ou menos ali, bem próximo, no começo ali do ministério do meu pai como pastor. Então, eu não senti tanta diferença. Já a adolescência do meu irmão já foi meu pai sendo pastor, né, já fazia alguns anos. E mesmo assim ele também não sentiu muito. Vocês Compreendemos bem isso. Então, isso vai até mesmo da nossa educação, né, da forma que a gente foi criado. Não. Também do temperamento isso, temperamento, pessoas, né? Né? Tem pessoas que lidam de um jeito, graças a Deus vocês conseguiram lidar bem. Isso. Só que tem pessoas também que lidam, isso. Tanto que é uma coisa bem visada, né? Os filhos de pastor. Isso. Tem pessoas que tem pastor que prefere, que até recomenda aos irmãos de não incomodá-lo, né? Na hora do almoço, por exemplo, né? Não sei, aqui no Paraná, a grande parte das igrejas, a segunda-feira é o dia de descanso do pastor, né? Porque, como eu disse, né? Nosso trabalho, a gente tem um horário, né, para cumprir. Geralmente das 8 às 6, às 5, né? Ou das 7 às 5. E a gente, cumprindo aquele horário no serviço, a gente pode ir para casa, ficar com a nossa família. Livre. O pastor não, ele tem que ficar 24 horas, sábado e domingo, né? Praticamente de segunda a segunda, trabalhando. Então, a segunda-feira, geralmente, é para a folga do pastor. Mas isso não impede, não tem nem como, é uma obrigação meio que moral do pastor estar sempre ali. De um irmão, muitas das vezes, precisar de um auxílio espiritual, de uma oração, de uma ajuda, de um conselho, né, na segunda-feira, é claro que o pastor não vai negar. Se o pastor puder estiver na cidade, que geralmente alguns pastores buscam ir para outra cidade, visitar uma família, um parente, né? Claro que o pastor vai ajudar. São situações que às vezes precisam de atenção no momento exato, né? Não pode deixar para depois. Pode deixar para depois. Então, geralmente a segunda-feira é o descanso, né, do pastor. E outra coisa também que eu sempre vi, né, analisando aí esse contexto, né, de ser filho de pastor, eu sempre pensei assim, claro que tem casos isolados, tem exceções, mas há dois caminhos sempre para o filho do pastor. Às vezes o filho do pastor ele toma
o seu chamado, né? O seu propósito e o propósito de Deus para a vida dele é estar do lado do Abraça junto com o pai. abraça junto com o pai e vai ajudar, vai, né, ser um obreiro na casa do Senhor. Não é porque ele é o filho do pastor, às vezes, é porque Deus também tem um propósito na vida dele. E a vontade também. Isso. E a vontade, exato. E em outros casos o filho do pastor se revolta, né? Ou não faz nada na igreja, senta ali no banco e só adora a Deus, ou então sai da igreja, né? Não faz parte mais. Toma um choque, né? Isso. Porque liderar é dividir, né? Eu já disse isso. E liderar é dividir. Todo líder, ele divide, né? Tem o pessoal que gosta dele e tem o pessoal que não gosta, né? Tem o pessoal que concorda e o pessoal que discorda. Isso é normal, todo lugar tem. Então, aquele pessoal que discorda às vezes pega pesado, né? E às vezes fala mal do pai, às vezes fala mal do filho, né? Qualquer coisa que o filho faça já é um motivo para as pessoas falarem, porque as pessoas realmente querem falar mal. Tem gente que, infelizmente, o prazer deles é falar mal. Então, qualquer coisinha que tiver do filho do pastor, eles escondem o deles. Isso. Buscando do outro. Qualquer coisinha que tiver que o filho do pastor fizer já é motivo. Sim. Né? Porque é o filho do pastor. Então, às vezes o filho do pastor ouviu, eu já ouvi muitas coisas a respeito do meu pai. Quando eu era mais novo, eu me revoltava, eu queria brigar, eu queria discutir. Hoje, graças a Deus, a maturidade, né, a gente deixa para lá, né? Sabe que é comum. Sabe que é comum. Não vou dizer para você que a gente fica feliz, claro que não. A gente fica triste e tal, mas passa, não adianta, né, mexer. Uhum. Então a gente deixa. A gente tem muitos filhos do pastor que não sabe lidar com essa situação e acaba saindo fora da igreja, né, se revoltando e acaba abandonando. Tem uma expressão que o mundo fala, que muitas pessoas dizem que filho de peixe, peixinho é, né? E isso não se aplica ao pastor. Nem sempre o filho do pastor vai ser um pastorzinho, né? O filho do pastor é uma outra pessoa com outros sentimentos, com pensamentos, com raciocínio, com personalidade, que às vezes a personalidade do filho do pastor é diferente da do pastor. Então a gente precisa separar as coisas. Tem muita gente que fala assim, o pastor fala uma coisa e o filho faz outra. Mas espera aí. Como que eu vou obedecer se nem o filho dele faz o que ele diz? Como que eu vou obedecer se nem o filho dele faz? As pessoas esquecem que tinha uma professora minha, não vou citar o nome porque vai que ela não goste, né? Mas ela era bem rígida, só que muito inteligente e não só na matéria, mas também dava alguns conselhos. Ela falava, cada cabeça uma sentença. Exatamente. Cada cabeça é uma sentença. Isso a gente precisa entender. Por exemplo, eu sempre falo o seguinte, a Bíblia diz que a gente deve obedecer os nossos pastores. A Bíblia em Hebreus, obedecer os vossos pastores. E algumas traduções diz guias, líderes, enfim. Agora, se o pastor está pregando, ensinando conforme a Bíblia, né, conforme a sã doutrina, vamos tirar os usos e costumes de lado, depois a gente fala sobre isso, mas se o pastor está falando, ensinando a sã doutrina, o que a Bíblia diz, e o filho do pastor não está cumprindo, é problema do filho do pastor. Entendeu? É problema meu. O problema dele seria se ele não estivesse ensinando. Isso, exatamente. Ou ensinando coisa errada. Então, heresia. Se ele não estivesse cumprindo com o seu papel Agora, estipulado ali. Minha obrigação é cristão. É ouvir e praticar aquilo que o pastor está pregando. Primeiro, a minha obrigação é ver se aquilo que o pastor está pregando, está ensinando, está realmente de acordo com a Bíblia, que muita gente tem preguiça de fazer isso, né? É o que os bereanos faziam, conferir se está batendo uma coisa com a outra, se aquilo que o pastor está ensinando está realmente na Bíblia, e seguir, se for realmente aquilo que está na Bíblia, seguir aquilo que o pastor está falando. Eu não posso olhar para a esquerda nem para a direita, para o meu irmão ou para o outro, e dizer, o fulano de tal não está fazendo, então eu não vou fazer. Eu sempre já lidei muito com esse tipo de frase. O fulano de tal, por que eu tenho que fazer? O fulano de tal não faz? Eu sempre falo, então se o fulano de tal for para o inferno, você também vai? É isso aí que eu ia falar. É difícil, isso na verdade é difícil porque parece não, é um pouco de hipocrisia. Mas algumas vezes eu fui dar um conselho para uma pessoa, ela falou, quem que é você para falar isso para mim?
Aí eu disse, tá, se eu tô fazendo errado e tô sabendo que eu tô fazendo errado, eu tô tentando mudar, já tô te avisando antes que você chegue ao estágio no que eu estou. O meu pai, ele acredita em Deus, me apoia 100% na vida cristã, porque ele não vem frequente na igreja. Só que ele diz pra mim, ele fala, fica desse jeito que você não tá perdendo nada, você tá ganhando. Então, tipo assim, se eu fosse pensar, falar, para com isso, que você não vai... Quem é você? Você quer que eu vou? Não, eu aceito e falo. É a mesma coisa do cara tá na UTI, morrendo de tuberculose, e falar pro filho ou pra visita, ó, não fume. Entendeu? Exatamente. Aí eu vou dizer, não, mas quem é você pra dizer pra mim não fumar? Você tá morrendo, cara, de tuberculose. Você fumou a vida inteira? É tuberculose, né? Que causa, o fumo causa, se não for, faz de conta que é. Uma doença pulmonar. É uma doença pulmonar. Você tá morrendo. Né? Então quem é você? Eu vou fumar. Você não tem moral pra falar comigo. Né? Às vezes o caminho que a pessoa trilhou foi um caminho árduo porque os erros dela, né? Por causa dos erros dela, ela está trilhando um caminho difícil, ela entrou no caminho difícil e ela quer privar ou livrar a outra pessoa daquele caminho, e às vezes dá um conselho, dá um alerta, né? Eu sempre falo, a melhor experiência, o melhor conselho que eu posso ouvir é de quem já viveu, né? O que eu vou viver ou o que eu estou pensando em viver. Se você tem uma empresa, você quer montar uma empresa, você tem, vamos supor, né? Você tem a sua empresa e você encontra um empresário de sucesso, né? Ou um empresário fracassado, você pergunta para ele, o que aconteceu para você estar nessa situação? Eu gastei mais do que eu devia. Você vai saber. Falei, poxa, então eu não posso gastar mais do que eu devo, né? Mas do que eu ganho, né? A minha avó, ela frequenta essa igreja aqui, é bem crente assim, e ela diz, não é porque a palavra... Você não gostou do que o pregador falou? Você não gostou do que o fulano falou? Filtra. Isso. Filtra e aplica. Filtra e aplica. Mesmo que você não concorde. Tenta filtrar, tirar alguma coisa boa. Reter o que é bom, né? Exatamente. Filtra e aplica. Ela fala. Aí eu depois que eu comecei... Porque às vezes eu vinha para a igreja e não firmava porque eu começava a olhar os problemas. E tal... Aí, quando eu vi, eu saía. Daqui a pouco eu ia para outra igreja. Exato. Aí, começava a fazer a mesma coisa. Mesmo falar, não, se o cara tá fazendo isso aí, o que eu vou ficar perdendo tempo? Até o momento que eu comecei a filtrar e aplicar na minha vida o que era bom. O que Deus realmente queria que eu fizesse. Não o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas acham que é certo, o que não é. E essa é a prática cristã que deve ser aplicada, né? Tanto incluindo no assunto, o tema que você foi filho de pastor, se você fosse viver sem se acabar. Sim, às vezes vai se acabar. Às vezes a gente toma para si algumas referências e a gente tem que tomar referências boas, né? A gente tem que tomar as referências más também. A Bíblia ela é um livro que ela também mostra, vamos tirar as vitórias de Davi, né? Vamos ver quem foi Davi, quem foi Moisés, quem foi Abraão, tirando Jesus, né? Eu acho que todos os homens da Bíblia falharam em algum momento. O próprio Paulo falhou em algum momento. E a Bíblia mostra, né? Mas a Bíblia não mostra... Com certeza foram até mais vezes do que a Bíblia mostrou. Ela deixou alguns exemplos ali, né? Mas esses exemplos que a Bíblia mostra não é pra gente praticar. Com certeza. É pra gente ver que, além... Duas coisas. Primeiro, pra gente tomar como exemplo do que não fazer. E também tomar como exemplo de que até essas pessoas que foram absurdamente usadas por Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Teve suas falhas, teve seus momentos ruins. Então, a gente precisa tomar para nós também certas referências de o que não fazer, né? O que não praticar. Agora, a partir do momento, voltando para aquele assunto, a partir do momento que eu olho para o filho do pastor ou para alguém que faz alguma coisa errada e fala assim, não, eu não vou fazer porque quem é você para... Eu não vou seguir o pastor porque o filho do pastor está agindo totalmente ao contrário do que o pastor está falando. Então eu não vou escutar o que o pastor está dizendo, não vou praticar o que o pastor está ensinando.
eu vou, entre aspas, né? Abre aspas, se o filho do pastor for para o inferno, eu vou junto com ele. De pirraça. De pirraça. Seria, se for dizer o bem português, de pirraça. De pirraça, né? Então, a gente tem que olhar, eu falo como filho do pastor, e também como alguém que já foi liderado por outro pastor e é liderado, né? A gente tem os pastores que estão, né, por exemplo, um coordenador de região, o pastor presidente da convenção, são os nossos pastores, são pastor do meu pai, né? Pastor do meu pastor. E a gente tem que também analisar, né, e ver que se eles estão ensinando o que a Bíblia diz, que, né, e seguir, né? E não ficar olhando, o fulano, o filho do pastor fulano, ele não está agindo conforme o pastor está falando, então eu não vou agir também. O amigo do pastor fulano, aquele que está do lado do pastor fulano, não está agindo conforme o pastor fulano está dizendo. Então também não vou agir. Isso é pirraça. Isso não tem nada a ver com vida cristã, com o reino de Deus. O pastor, cara, ele é o líder, né? Igual você falou, se tem coerência. Se você acha que não tem coerência o que ele fala, mas realmente não tem, não que você acha que não tem, porque você não concorda com ele. Meu amigo, se ele está pregando heresia, se ele está pregando o que não é Bíblia, aí sim, não estou falando que os outros devem se rebelar, fora disso, mas aí sim está errado. Sim. Agora porque você não gosta do pastor, não concorda com a forma de que ele administra alguma coisa, aí o problema é você, né? Se ele te instrui, se o pastor instrui a igreja e cumpre com as tarefas dele e você não concorda, ninguém concorda com todo mundo. Sim, isso aí é lei, praticamente. Normal, absolutamente normal. Duas coisas, assim. Eu vi uma frase uma vez do porta-voz do presidente, e ele disse o seguinte, algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim que existe a discordância leal. Discordância leal, por exemplo, eles faziam a reunião, fazem até hoje, né, mas na reunião o presidente falava uma coisa e alguém discordava. Só que quando saía dali, era a palavra do presidente que valia. Entendeu? Ninguém ficava, eu falei pro presidente que não era para fazer assim. Não, saía dali, era a palavra do presidente. Isso tem muito no exército. Tipo assim, vamos colocar, usar esse celular de exemplo. O presidente fala, vamos colocar desse jeito aqui. Você fala, presidente, se colocar desse jeito que fica melhor. O presidente fala, não, é do outro jeito. Do outro jeito. Mesmo não concordando, você vai chegar naquele dia, você vai ter que colocar dessa forma. Então, ou então você pega e, beleza, presidente, para mim não dá, estou entregando meu cargo. É a mesma coisa na igreja, entendeu? Se eu não concordo com o que o pastor está falando, eu tenho que me retirar. Ou eu me retiro, ou eu convivo com ele dessa forma. Eu não vou me rebelar, eu não vou, bater de frente com o pastor. Entendeu? Eu sei que é um assunto bastante complicado e que muita gente discorda. Mas existem tantas igrejas boas por aí, outras denominações que pregam a palavra de Deus. Eu particularmente penso assim, se acontecer comigo, eu vou fazer assim. Ou eu vou ficar e obedecer, né? Ou eu vou, se eu não concordo, eu vou procurar outra igreja para mim. Porque é melhor você estar em paz. Ou pelo menos chega e fala assim, se você é um obreiro, né? Fala assim, pastor, infelizmente eu não estou conseguindo me adaptar, te apoiar. Exato. Eu prefiro ficar no banco um tempo. Exato. Tudo bem. Mas não tenta contaminar os outros, né, cara? Isso, fica lá no seu lugar. É contaminar. Você está praticando a rebeldia, o que a Bíblia condena. Se a gente pegar, vamos usar o exemplo de Davi mais uma vez, que Davi estava numa caverna, daqui a pouco chegou Saul, que estava procurando matá-lo, estava ali para matá-lo, atrás dele. Saul a Bíblia diz que ele vai aliviar o ventre, né? E é a oportunidade de Davi matar Saul. Davi estava na caverna, Saul não viu Davi, estava ali, era a oportunidade. O que Davi faz? Não vou matar, porque ele ainda é ungido de Deus. Ele ainda é meu rei. Ele ainda é o rei. E segundo a lei, era Deus que colocava e Deus que tirava.
Se Deus ainda não tirou. Se Deus não tivesse tirado, quem seria ele para tirar? Apesar de que Davi era ungido a rei. Entendeu? Davi já era ungido a rei. Já tinha sido ungido a rei. Ainda não era o momento dele. Ainda não, aliás, poderia até ser o momento dele, mas não era ele que deveria decidir isso. É tipo isso, às vezes você tá até pronto. Eu até comentei com o José no episódio anterior. Falei, quando você quer um emprego, Deus não vai pegar ou você querer e falar assim, não, eu quero aquele emprego, então eu vou lá derrubar o cara. Pelo amor de Deus, isso aí não é de Deus. Não. Isso não é de Deus. E da mesma forma, isso. Se você se sente pronto, se você se sente preparado para liderar, ok. Aguarda. É o que Abraão teve que pagar as consequências dos seus atos, porque Deus prometeu a Abraão um filho, né? Abraão já estava velho, Sara também velha. Abraão achou que a promessa de Deus estava demorando se cumprir ou não ia se cumprir. O que ele fez? Ficou com a escrava, né? Teve Ismael. Depois lá na frente teve que mandar a escrava e o filho embora, porque estava tendo confusão entre Ismael e Isaac. Até hoje, né, a gente vê os descendentes de Ismael brigando com os descendentes de Isaac. Então, tudo isso por causa do erro de Abraão querer dar uma mãozinha para Deus, né? Então não era o tempo de Abraão ter um filho. Deus prometeu o filho legítimo a Abraão. E isso aí mostra que Deus ele permite que você tome más escolhas, porque ele fala assim, ó, eu vou te dar, vou te dar. Se você tentar atropelar, aí infelizmente é você que aquele fruto não vai render, cara. Isso, é você que procurou com as suas próprias mãos, entendeu? Abraão, se ele tivesse esperado Isaac, né? Procurando o nome da escrava Agar, sempre esqueço. Se ele tivesse procurado esperar, né, o tempo de Deus certinho, nenhuma confusão iria acontecer. No fim, Agar pagou o preço. Seria um povo só, tranquilo, ia viver em paz. Eu não sei também, né? Talvez poderia viver em guerra com outras nações, mas não ia ter problema. Mesmo com as más escolhas, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, enfim, isso aí é com Deus, né? Mas usando como exemplo para nós, né? Falando sobre as nossas escolhas e às vezes nós querendo dar uma mãozinha para Deus ou fazer as coisas fora do tempo de Deus, né? A gente comentou, né, esses dias atrás aí, que existe, né, aquelas pessoas que não sabem esperar o tempo certo, né, para ser um obreiro, para fazer alguma coisa na casa de Deus, né, no reino de Deus. E muitas vezes as pessoas sofrem, né, querendo fazer aquilo que não é o tempo ainda certo, né. Eu, como filho de pastor, já presenciei muito isso, né, de pessoas reclamarem que não está tendo oportunidade, que é só uma pessoa que tem. Graças a Deus, eu já ouvi também, mas meu pai ele sempre procura me deixar por último, né, nas oportunidades. Põe um pouco aí que minha voz está ruim hoje. Me deixar por último nas oportunidades para priorizar os outros, né, para não dizer que ele está priorizando o filho do pastor. Então a gente tem essas pessoas que querem sempre se adiantar ao tempo de Deus, né? Se adiantar ao momento Deus certo. Já prometeu, por que não pode ser agora? Isso. Por que eu não faço agora? Mas é assim. E a nossa vida no reino de Deus, ela deve ser sempre procurando estar debaixo da vontade de Deus. Cara, a vida cristã, assim como qualquer outra, mas eu acho que principalmente ela é um processo. Eu conheço pessoas que vieram na igreja, foram ali na frente aceitar Jesus, e a partir daquele momento até hoje tá firme. Tinha uma vida e do nada mudou. Comigo já foi diferente. Eu fui crente, fui cristão, eu era da Adventista da Promessa. Com uns 15 anos mais ou menos, eu
15, 16 anos eu saí fora. Saí e não pisei meus pés na igreja. Ia de vez, na verdade ia de vez em quando, agradecer, mas cheguei a ficar acho que mais de um ano sem ir nem um dia. E depois, quando eu comecei a voltar, mesmo depois de ter falado, não, Deus, agora eu quero mudar, acontecia episódios isolados, no qual, infelizmente, mas felizmente era o meu processo, que se eu tentasse atropelar esse processo e me castigar por ter errado, eu não estaria aqui hoje, não teria a mesma frequência que eu tenho hoje, a mesma constância. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou bem constante na obra de Deus, mas eu precisei viver um processo. Exato. E isso volta àquele tema, cada pessoa é um jeito, cada pessoa precisa do seu processo. Não adianta eu querer falar assim, eu fui ali e logo no começo eu recebi, quando eu nasci, e de novo eu recebi, quando eu voltei eu recebi a mesma profecia no qual eu tinha nascido. O irmão veio e falou pra mim, se eu tivesse decidido, falar não, colocado na cabeça, já que ele falou e eu decidi mudar de vida, tem que ser agora. Meu amigo, não está nem perto ainda. Isso já faz 2 anos. E não está nem perto. Hoje eu entendo que não está nem perto de... E tem promessas, por exemplo, na minha vida tem promessas que ainda não se cumpriram e eu sei que eu preciso ainda passar por muita coisa para se cumprir. Entendeu? É o processo. É algo que a gente precisa entender. E outra, uma coisa que eu aprendi na prática e com a palavra de Deus, primeiro com a palavra de Deus, depois com a prática, é que Deus ele trabalha na vida das pessoas de formas diferentes. Você tem algo, eu estava vindo hoje para cá, de Perobal, e eu estava pensando, falei, cara, o evangelho, o reino de Deus, ele é tão maravilhoso que se cada um entender o seu lugar, tem espaço para todo mundo. Você pode ser o cara, vou usar só um exemplo, tá? Você pode ser o cara mais, entre aspas, pecador que existe dentro da igreja. Você pode ser o cara que menos tem talento na igreja. Entendeu? Um exemplo. Mesmo assim tem espaço para você. Eu ouvi uma ministração, vai encaixar com isso que você está falando. Não, na verdade Deus pode fazer todas as coisas, mas estou dizendo, não tem como uma pessoa que não teve um parente envolvido, desde um parente envolvido com drogas, quanto uma experiência direta com drogas, querer ajudar da mesma forma um rapaz que está em reabilitação do que um que teve. Você não vai entender, você vai estudar ali, você vai falar assim, rapaz, você precisa ter força de vontade. Mas se você não viveu, você não sofreu com isso, você não vai ter a mesma empatia com aquela pessoa. Cara, é o seguinte, eu já tive depressão, né? Eu tenho crise de ansiedade, eu não vou me vitimizar aqui, mas enfim, tenho meus problemas. E cara, hoje, você pode, por exemplo, o meu problema, você pode chegar aqui, Kennedy, eu tô com depressão. Por que você está com depressão? Vamos usar um exemplo, um jovem, um adolescente, você é casado, então um adolescente chega para mim e senta aqui, Kennedy, eu tô com depressão. Tá passando isso. Depressão de verdade, né? Por que você está com depressão? Porque a menina que eu gosto não me dá bola. Cara, diante dos problemas que às vezes você tem, isso aí é pequeno. Você fala assim, às vezes as pessoas, né, fala assim, cria vergonha na cara, rapaz. Eu poderia dizer para ele, cara, de fome. tem gente sofrendo muito mais do que você e não está em depressão, vira homem. Cara, mas só que é o seguinte, eu não posso fazer isso. Porque o meu problema pode ser maior que o dele, só que o que ele está enfrentando hoje, para ele é um grande problema. Eu só usei como exemplo, né? Só para a gente dimensionar. Sim. O problema, talvez, da pessoa que está contando para mim, eu posso estar... já aconteceu isso, eu ouvi alguns problemas e ficar pensando, falei, cara, o meu problema é bem maior que o dele. Então, assim, dá vontade de chegar e falar, não, cara, levanta a cabeça. Vai para cima. Eu estou passando isso e estou aqui vivo. Então, bora lá. Levante-se. Eu posso dizer, cara, o meu problema é maior que o seu e eu não me matei. Tem gente que fala isso, né? Depressão é coisa do diabo. Entendeu? Então, eu aprendi hoje, se quiser, coloca aqui, ó.
Mais Eu, fácil, apre- né? isso. Eu aprendi hoje. Eu aprendi hoje a entender, cara. Entender. Deixa aqui assim, ó. A entender as pessoas, como funciona a cabeça de cada um. Entendeu? É a mesma coisa que você está falando. Um viciado, um ex-viciado em drogas, vai entender como funciona a cabeça de cada drogado. Porque, cara, eu não sou perito em droga, graças a Deus, que eu também nunca usei, mas eu entendo um pouco da psicologia, da mente da pessoa. Cara, tem pessoas que ela se sacia assistindo um jogo de futebol. Que ela se completa assistindo um jogo de futebol. Até então, é normal, né? Tem pessoas que saciam a sua vontade numa pornografia, em um videogame, né? Já começa a ficar perigoso. Por quê? Porque a pessoa vicia nisso aqui. Daqui a pouco não está fazendo outra coisa a não ser jogando videogame ou outras coisas, né? E tem pessoas que saciam a sua vontade, aliás, se completa usando drogas, usando crack. Aí entra nas drogas, né? Nas entorpecentes. Tem gente que não consegue saciar usando maconha, tem gente que vai ter que usar um crack. Eu não entendo nada, mas algo mais pesado, né? O cocaína, sempre procurando algo mais pesado para poder saciar, se completar. E uma pessoa que já foi viciada em droga entende, cara. Entende, vamos usar uma expressão aqui, entende a brisa que dá em cada um deles. Entende, por exemplo, se o cara chegar, eu sou viciado em cocaína, o cara já entende, fala, esse cara é viciado em cocaína por causa disso. O cara não precisa nem contar a vida dele. Mas ele já sabe, ele é viciado em cocaína porque cocaína vai fazer ele ficar assim, porque ele precisa disso, disso e disso. O cara vai saber até falar, até evangelizar, até falar de Jesus para ele, como falar de Jesus para ele. Entendeu? E tem pessoas que conseguem. Eu, por exemplo, já tive os meus vícios, né? Uhum. Graças a Deus, eu consegui falar assim: não, eu não vou. Hoje eu vou. Bebida, por exemplo. Uhum. Hoje eu não vou mais beber. Vou ficar. Vou dar um time da bebida. Mesmo antes de servir a Deus. Uhum. E eu ficava. O pessoal me oferecia e eu falava: não, de boa, não quero. Só que tem pessoas que já não conseguem. E eu entendo isso. Tem pessoas que não conseguem. E não é porque ela como é que eu vou dizer? Tá fazendo o corpo mole. Uhum. Realmente não consegue. Porque já entrou no processo cerebral, né? O cérebro já perdeu. Tem uma parte do nosso cérebro que acaba ficando morta. É como uma É um célula. processo, cara. Às vezes você tá no mundo espiritual, você tá no mundo cristão, na verdade. Há quanto tempo? Eu? Direto, assim, direto que eu digo participando. Participando? Tipo assim, não de banco. 20 anos, né? Eu direto. Não, 20 anos não. Eu tô com 30, eu estaria com 10, mas um mínimo aí, uns 18, 15 anos. Que você participa diretamente, que você Sim. ajuda, que você tá por Isso. trás dos bastidores. Isso. Eu tô por trás dos bastidores há 2. Na verdade, não 2. Há 2. Uns 2 anos, mais ou menos. E não tem como. Você já viu, já vivenciou problemas. Hoje pra você já não é mais um choque, muita coisa. Uhum. Pra mim já é. Não adianta você chegar em mim, eu te contar um negócio e você fala assim: acorda pra vida, rapaz. Exato. Isso aí é normal. Você vai me detonar, Você velho. vai assustar. Entendeu? É o que, cara, isso é uma coisa que eu deixo até aconselho vocês que estão assistindo e ouvindo. Cuidado com isso, cara, porque a gente que lida com a política da igreja, que eu tô no meio disso aí, infelizmente a gente tem que ouvir muitas coisas que, cara, dói. Nunca, cara, você que fique sabendo, você que tá nos bastidores, nunca faça isso. Chegar pro cara e falar: acorda pra vida, cara, tem coisa pior. O cara vai: peraí, isso eu já tô achando um absurdo. E tem coisa pior ainda. Eu vou voltar pro mundo. Porque tem gente que não tem a mente que a gente tem, cara, fortalecida. Tem um testemunho que eu ouvi num podcast. Eu escuto muito, né? O Douglas, eu gosto muito dos podcasts dele. Uhum. E ele conta um testemunho que ele ouviu de um pastor de uma igreja grande, eu não vou me lembrar agora.
Mas não é nem no Brasil isso. Uhum. E um jovem aceitou Jesus e ele fez o batismo desse jovem. E é uma igreja acho que de 4.000 membros. Aí, às vezes, aquele jovem já não estava mais indo na igreja há um bom tempo, só que ele só não tinha percebido ainda. Mas ele viu que o jovem não estava indo mais e tal, e às vezes pela correria não conseguiu ir atrás desse jovem. Assim, tipo, como, imagina, 4.000 membros é difícil, né? Difícil. Ele pegou e encontrou com esse jovem um tempo depois, alguns meses depois que ele deu a falta, né? Uhum. E ele falou: ô fulano, você não tá mais indo lá, aconteceu alguma coisa, eu posso tá te ajudando? Ele falou: pastor, senhor me desculpa, mas não era do jeito que eu pensava que era. Eu achei que era o mesmo sistema da gangue no qual eu frequentava. Era de uma gangue, esqueci de avisar. Achei que era no mesmo sistema de uma gangue que eu frequentava, no qual lá as pessoas morrem por mim. Na igreja, eles geralmente estão tentando me matar. E esse é um problema muito grave, cara. Muito grave. Porque no mundo, entre aspas, você está muito abraçado. Enquanto você está ali participando, você está abraçado. Depois que você saiu, você está condenado. Mas enquanto você está ali, igual festa, enquanto você está bebedeira e você está financiando junto com os teus amigos, é tudo 10. Até você parar de fazer isso. Aí você já não é mais amigo. Dentro, aqui, é até ruim e complicado de falar isso. Mas se você for ficar reparando nisso daí e pensando nos problemas, você não aguenta ficar. Cara, tipo, eu chamo isso aí de polêmica vazia. Porque eu já vi muita gente querendo debater, discutir, falando, cara, é porque a igreja, as pessoas não são unidas, as pessoas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu falo assim o seguinte, cara, a gente precisa parar de perder tempo com esse tipo de visão. Porque, cara, aquilo que eu disse anteriormente, o reino de Deus é tão maravilhoso, tão grande, que tem espaço para todo mundo trabalhar. Cara, eu sou... Eu posso ser o cara mais desprezado que tem na igreja. Mas, cara, eu tô ali, não é por causa dos meus amigos. Claro, se eu tivesse amigos, seria muito bom. Agora, eu tô ali por causa de Jesus. E para ser usado através de Jesus. Então, se tem uma pessoa que precisa ouvir a minha história, será ouvir sobre Jesus, eu vou falar. Agora, se eu ficar perdendo tempo reclamando, chorando por causa das pessoas, que as pessoas não me dão atenção, que as pessoas têm a panelinha na igreja, se toda igreja tem panelinha, todo lugar tem. Por causa da panelinha, por causa que o pastor não me olha, a irmã do senhor de oração não me vê, o líder de jovens não vem me cumprimentar, ninguém me vê, ninguém me olha. Cara, eu vou perder tempo. É a mesma coisa você mastigar um chiclete sem sabor. Entendeu? Você já mastigou um chiclete por várias horas? Eu já. Cara, acaba doendo o maxilar. Enquanto você não jogar fora, aquilo vai fazer mal para você. Não vai te dar prazer nenhum. Te cansar. E vai te cansar e vai fazer mal para você. Entendeu? É a mesma coisa você ficar batendo na tecla. Dizendo que, o fulano não me olha, o fulano o ciclo não... E reclama. Não, cara, deixa isso aí de lado e foca naquilo que é importante. É muito difícil isso, cara. Você falar também para essas pessoas que se sentem assim. Por isso que na igreja precisam de pessoas, às vezes como ela. Sim. Já que você se sente assim, a hora que chegar alguém novo, exato, abraça. Mas essa pessoa aí, a hora que ela começar a conhecer o pessoal, pode acontecer o risco dela, que já aconteceu, de eu ajudar uma pessoa, a hora que ele se enturmou, esquece. Ele vazou. Já aconteceu comigo também. Mas beleza, a hora que vinha uma outra, é ali. Opa, tem uma irmã lá, uma senhora, que ela não tá recebendo visita e os jovens não estão indo. Mas você, pô. Entendeu? Já aconteceu de mãe vir atrás de mim pedindo para fazer uma visita pro filho, porque o grupo de jovens, o líder não estava indo. Só que comigo é diferente, voltando ao assunto, eu sou o filho do pastor. Entendeu? Eu não posso passar na frente. Comigo é diferente. Eu não posso fazer isso, eu não podia fazer isso. Você ir lá fazer a visita em nome da juventude. Em nome da juventude. Porque tem um líder.
Não, não, mas eu acho que até me expressei até mal. Não em nome, mas tipo assim, se ele tá precisando de uma visita, vá. Exato, era aí que eu ia chegar. Eu não posso ir lá e falar, dizer, vim fazer uma visita aqui para você entrar no grupo de jovens. Não, porque eu nem fazia parte do grupo dos jovens. O que eu fiz? Eu fui conversar com o camarada formalmente. Nem falei. Como amigo. Nem falei de igreja para ele. Cara, eu falei assim, cara, e daí, como é que você tá? E tal. E daí, o cara tocava demais. Cara, como é que você... Conversando numa boa, tranquilo. Entendeu? O cara foi pra igreja. Tá lá. Entendeu? Fazendo a obra de Deus, tá lá. Então, mas assim, você não precisa estar lá, que nem você falou, você não precisa estar lá em nome dos jovens, em nome da igreja. Eu vim fazer um evangelismo. É massa. Você tá com uma equipe, você tá no meio da galera, é massa. Uhum. Só que isso é difícil, muito difícil, mas você precisa estar ciente o quê? Que você tá sozinho, cara. Infelizmente, você tá sozinho. Se você não colocar na tua cabeça que você tá sozinho nesse mundo, que seu amigo é Cristo, que até a nossa mãe, a Bíblia diz, pode se esquecer, mas Cristo não. Se você não vir aqui e você fazer a missão dele, você vai se frustrar. Vai, e assim, pelo seu chamado, pelo seu propósito, às vezes você vai decepcionar muita gente. Jesus disse, né? Aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno do meu reino. Então, se até teu pai e tua mãe às vezes você vai ter que deixar, imagina seus amigos. E imagina essas pessoas que viram as costas para você. Eu não estou falando para você odiar essas pessoas. Não. Mas não espere. Aliás, não fique perdendo tempo querendo a atenção dessas pessoas. Eles não vão fazer, você vai acabar não fazendo. Você vai se decepcionar. A fé dele vai atrapalhar a fé do que você... vai impedir que você chegue a algumas pessoas, vai atrapalhar a tua fé. Você vai ficar abalado, porque você está esperando de pessoas. Não adianta. Não pode falar isso, vai fazer isso, né? Porque são pessoas que você não vai conseguir conquistar, né? E você vai estar gastando a sua energia com coisas que não são necessárias. Ao invés de você gastar energia com aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai estar gastando energia com coisas que não são necessárias. Uma coisa que, já que nós estamos nesse tema, pessoas que falam, não, eu vou lá para... Eu já pensei assim, mas não em ir. Mas falei, aquela igreja lá tá 10. Depois que eu comecei a fazer parte dos bastidores, não só aqui, mas em vários outros lugares, em várias outras coisas, inclusive no serviço, no qual eu achava que se eu tivesse em tal posição ia ser... Falar, acabou meus problemas. Não é bem assim, não. Todo lugar. Desde de uma sorveteria a uma grande congregação de cristã. Você vai ter problemas. Isso. É tipo assim, é o que eu sempre penso, né? Claro, né? Se Deus abençoar, amém, mas eu não desejo para o meu pai uma igreja grande, muito grande, porque quanto maior a igreja, mais problema tem, entendeu? Porque problema vai ter em todo lugar. Se a gente, é aquilo que eu estou falando, se a gente tem que ver o que é importante, o que é realmente importante. É importante eu dar ouvido para essa pessoa? É importante eu perder meu tempo com isso? Não é, cara. Que resultado vai me trazer eu perder meu tempo com isso aqui? Aliás, perder meu tempo. Que resultado vai me trazer eu estar fazendo isso? Conversando com essa pessoa, ouvindo essa pessoa. Que resultado? Entendeu? Será que essa pessoa vai mudar a partir do momento que eu começar a ouvir, a conversar, a estar com ela? Ou chover no molhado? A gente teve uma conversa quinta-feira, né? Na quinta-feira, aí a gente comentou sobre se afastar. Você tem que amar, cara, todo mundo. Sim. É difícil, mas você tem que amar todo mundo. Mas tem momentos que você precisa se afastar. Tem momentos. É aquilo que eu falei. Jesus se afastava para buscar Deus. Sim. Porque se ele ficasse ali só escutando o problema e resolvendo o problema dos outros, talvez
aquilo que causaria mal para ele também, né? Aquilo que eu falei quinta-feira. O maior exemplo que eu tenho disso na Bíblia é Abraão e Ló. Abraão e Ló separaram. Deus teve que separar. Deus disse para ele separar. Abraão chegou para Ló, você escolhe aí. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Só que é o seguinte, quando Ló precisou de Abraão estava lá. Né? Na luta contra os 5 reis, que Ló foi capturado. Abraão foi lá e lutou contra 5 reis para poder recuperar Ló. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, Abraão intercedeu a Deus, né? A gente disse quinta-feira que Abraão usou a sua moral que ele tinha com Deus para poder livrar Ló da destruição. Mesmo Ló amando Sodoma e Gomorra, porque Ló amava Sodoma e Gomorra, né? O exemplo maior disso é que Deus manda ele sair e fugir e não olhar para trás. E é quando Deus fala não olhar para trás, é você não ficar com pena do que está acontecendo. Não tenha pena, traduzindo, não tenha pena de Sodoma e Gomorra. Se ela, não no sentido literal, assim. Na verdade, olhar para trás não foi só apenas olhar para ver o que estava acontecendo. Sim. Ela olhou com... um dó. Com, tipo assim, a minha cidade. Isso, tipo a cidade que eu tanto gosto de viver. E Deus falar para você assim, Kennedy, vai para X lugar lá. As portas se abrir para você ir, mas você ficar, mas quando eu morava em Perobal com os meus pais, Era bom. Isso aí não vai acontecer. Às vezes a gente sente saudade, cara. E isso é normal. É aquilo que eu sempre... Eu vivi minha vida inteira aqui nessa região, fui para outra região, chegando lá eu sofri algumas coisas. E eu pensava, cara, aquela região para mim era tão boa. Só que eu pensava o seguinte, cara, é boa, eu sentia saudade, eu sonhava. Tenho meus amigos daqui, né, dessa região. E só que eu pensava o seguinte, cara, Deus quer que eu esteja aqui, pronto, acabou, vou tocar o barco. Não adianta ficar chorando pelo que se foi. Saudade a gente vai ter. Agora, querer voltar e outra. A gente pode voltar para a mesma cidade, mas nunca será a mesma coisa. O tempo, aquele tempo que a gente viveu, não volta atrás. Entendeu? Agora, por exemplo, eu estou aqui de novo, nessa região, eu vivi em Guaíra, tinha amigos em Guaíra, aqui em Guaíra, é a primeira vez que eu moro aqui, mas eu morei em Terra Roxa e Paulutina. E, cara, já não é mais a mesma coisa. Entendeu? Já não é mais a mesma coisa que era antigamente. Não estou dizendo que está ruim. Tá bom também, mas não tá bom como estava antes. Aquele amigo que era presente já não está mais presente. Por N fatores, né? Tem vários fatores. Não é porque o cara me brigou comigo ou porque o cara não gosta mais de mim. Porque às vezes, na correria do dia a dia, eu lembro uma vez, cara, que a gente se reunia entre os amigos e ficava a tarde inteira tomando coca e tocando violão. Por quê? Porque ninguém trabalhava. Ninguém precisava trabalhar. Hoje não, todo mundo precisa trabalhar. E às vezes a gente não tem mais esse tempo de estar junto. Entendeu? Pode ser que tenha uma ocasião ou outra. Às vezes o camarada, né, casaram, tem suas esposas, tem sua casa, tem seus afazeres, tem a sua família para cuidar. Então é outro tempo. Então se a gente ficar lamentando pelo que passou, eu tenho assim, eu gosto de sentir nostalgia. Só que é o seguinte, eu posso dizer para você, falar, nossa, no meu tempo que era bom. Eu nunca posso falar isso para você. O Lucas, você está aqui agora, cara, mas você tinha que ver no tempo. Tinha que ver quando era fulano que estava na frente. Era top. Aí aquele tempo era bom. Cara, e o tempo que você está vivendo não é bom? Claro que é bom. Agora, o tempo que eu vivi foi bom também, mas esse tempo que você está vivendo é bom também. E melhor é esse. Isso. Porque você está vivendo ele. Vivendo esse. Aquele lá que você já viveu, já é, irmão. Já foi. E outra, o meu tempo já passou. Agora, tá? É o seu tempo. Entendeu? Eu posso... Infelizmente, não deu tempo de eu congregar realmente aqui, que eu congregava em Perobal. Eu estou usando o exemplo aqui porque eu frequentava a igreja aqui, já frequentei várias vezes, enfim, o grupo de jovens. Eu sempre admirei. Não sei como é que está agora. Enfim, não quero entrar nessa questão, só como exemplo. O meu tempo de estar no meio da galera aqui passou. Entendeu? Agora é o seu tempo. Entendeu? É o tempo do jovem que está num grupo de jovens agora aqui. Eu conheço vários jovens, muitos jovens daqui, que era do meu tempo, que estão casados agora. Estão vivendo a sua vida de casado. Não estão mais participando dos jovens. Por quê? Porque casaram, estão vivendo a sua vida. Não tem tempo mais de estar nos cultos, de estar frequentando os ensaios. Você sabe que estar no grupo de jovens é dinâmico. Você tem que ter
pique. Na igreja é tenso, mano. Você precisa ter uma boa administração do teu tempo. O tempo. Então, e você tá recém-casado, você sabe como é que é. Porque né? são 3 coisas, né? São trabalho, a família e a igreja. E a igreja. Uhum. Você tem que conciliar os 3. Porque senão... E a igreja nunca pode atrapalhar o seu trabalho e sua família. Nunca pode. Não, nunca. Entendeu? A partir do momento que você começa a misturar as coisas ali, já tá errado. Tem um tio meu, inclusive meu padrinho de casamento, mora aqui no coração, um cara 10, para conselhos, essas coisas. Sempre quando eu tô meio angustiado, alguma coisa, eu vou conversar com ele. Uhum. Só que não lembro o que a gente tava conversando, a gente entrou no assunto igreja. Ele falou assim, cara, não tenha medo de falar não. Mas se você sente que é para você, fale sim. Não fique também acostumado a falar só não. Mas não tenha medo, porque se você for abraçar tudo, na igreja tem trabalho. Sim, tem. Tem trabalho. Se você quiser hoje sair do seu trabalho secular e ficar o dia inteiro fazendo pra obra, tem coisa pra fazer e vai faltar. E vai faltar gente ainda. Sim. Agora você tem que fazer o quê? Direito, a coisa que você vai fazer. Não pode te sufocar. Porque senão você não vai estar fazendo feliz, você está fazendo por obrigação, por medo às vezes, porque eu já fiz e eu não quero que o pastor pense mal de mim. Sim, E isso vai acabar te prejudicando. Você concorda comigo? Sim, não? Com certeza. Eu já tive várias funções, exerci várias funções na igreja num momento só e sei como é que é cansativo. Você não faz nada direito. Quando você foca numa coisa só, você consegue administrar, como você disse, o seu tempo para aquilo, né? Agora, quando você faz várias coisas... Tipo assim, eu tô no grupo de jovens. Então, e eu toco também. Querendo ou não, isso aí não é uma coisa que eu fui, tipo assim... Não é como um trabalho ali, tipo, igual o podcast, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu escolhi, falei, tô com um projeto e vou iniciar. Agora, por exemplo, mas eu tenho que lembrar o quê? Que eu toco na banda, eu toco na terça, eu tenho a juventude no sábado, eu tenho o domingo que eu tenho que vir na escola dominical. Então eu já cumpro com 4 ou 5 coisas que já veio no pacote. Exato. Já tá na minha bagagem. Então, eu tenho que pensar, agora não por causa da pandemia, mas a cada 15 dias a gente fazia o evangelismo no hospital. A gente ia lá, tocava um violão, entregava uns panfletinhos e tal. É outro compromisso, cara. Sim. Agora, se eu pegar e começar a abraçar tudo, não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer nada certo. Né? Vai fazer uma coisa cansado e não vai ter energia suficiente para poder... Você vai desanimar quem está junto com você. Exato. Olha, é uma coisa que me incomoda demais quando fala de igreja. Por que muita gente tem que pegar muitas funções? Porque tem pessoas que não fazem nada, entendeu? É aquilo que eu falo para você. Tem pessoas que perdem o seu tempo reclamando do que fazendo. Você pode colocar, vamos supor, o cara reclama porque não tem oportunidade. Ele recebe oportunidade. Ele vai reclamar por aquela oportunidade. Tem uma piadinha, uma história, não sei se isso é verdade, deve ser mentira, mas uma historinha, uma ilustração, que o camarada reclamava que não recebeu oportunidade, que vivia reclamando. Um dia o pastor resolveu dar uma oportunidade para ele. Falou assim, vamos chamar o irmão fulano de tal para dar uma saudação. Aí ele catou o microfone e falou, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E desceu. Aí depois foram falar para ele, mas por que você só cumprimentou com a paz do Senhor? O pastor falou para mim dar só uma saudação, eu dei só uma saudação de pirraça. Né? Em vez de ter aproveitado a oportunidade e falado, né, do amor de Deus, ele resolveu pirraçar. Né? Nunca mais recebeu oportunidade. Então tem gente que recebe a oportunidade e reclama por causa daquela oportunidade. Eu vou te dizer... E aí, só para concluir, e aí vive reclamando. E aí se eu fosse um pastor, eu fazia o mesmo. Eu prefiro não dar mais oportunidade para esse tipo de gente do que dar e ficar ouvindo reclamação o tempo inteiro.
Ou então, e geralmente as pessoas que reclamam que não tem oportunidade, que não faz isso, não faz aquilo, geralmente essas pessoas que reclamam são pessoas que não têm capacidade para fazer. Entendeu? Não tem capacidade para fazer e reclamam porque não faz. E já não faz porque não tem capacidade. O pastor olha para a pessoa, esse indivíduo aí não tem capacidade para essa determinada função. Pode ser que tenha para outra. É aquilo que eu disse na quinta-feira. Você já viu alguém, um pastor, um cantor, um ministro de louvor, um obreiro, reclamar e discutir, eu quero Porteiro. Eu quero ser porteiro, quero ser recepcionista, eu quero cuidar do som, né? Quero cuidar do som. Aí, Jairo, cuidar com os caras que estão querendo brigando com o Jairo. Né? Jairo, eu quero chegar pro pastor, tira o Jairo do som porque eu quero cuidar do som. Tenso, mano. Nunca vi isso aí. É tenso, sabia? Sim. Cuidar do som. Eu sei. É tenso. Ó, a única função que eu não quero exercer na igreja, não quero mais, é cuidar de som, cara. Porque eu falo, eu sei que não é fácil. O Jairo é valente, cara. O irmão traz o playback todo riscado lá, o playback não funciona, culpa é do sonoplasta. Você já viu isso? O playback do irmão pula, o playback da irmã falha, todo mundo olha pro sonoplasta. Eu não sou o Jairo, técnico de som, né? Eu não sou. O Jairo é o 01 aqui, né? Que eu até tiro o sapo. O Jairo, você é o 01 e quando você não tá, eu passo um pano ali, né, velho? Então. Mano, um dia... aproveitando um dia para mostrar como que o trabalho é complicado. Era escola bíblica, era uma escola bíblica geral. Tava uma galera e veio um pastor palestrante de fora. Era um botão que não estava apertado na mesa. O som tava xoxo, cara. Uhum. E eu tava, por eu estar sentado na cadeira ali, todo mundo ficava olhando, né? Olhando pra mim. E eu, meu Deus. E é isso que acontece. Aí a pessoa reclama do som. Uhum. Você fala, beleza, amigão, chega aí, a partir de hoje eu vou te ensinar, vou te dar um cursinho, você vai cuidar do som. Não quer. Não quer. Entendeu por quê? Porque não tem capacidade. Aí eu pelo menos nunca vi um camarada brigar, um obreiro, um evangelista, um pastor, brigar. Não, vamos supor, eu sou um cantor, mas eu não quero cantar. Eu não quero mais receber a oportunidade para cantar. Eu quero ficar na porta. Eu quero ficar passando álcool na mão dos irmãos. Anotando o recado para levar para o pastor lá em cima. Eu tinha um bisavô, felizmente faleceu, né? Nos seus 90 e poucos anos. E eu achava tão engraçado aquilo que eu nunca tinha visto. Ele era diácono. E ele ficava bravo quando não era ele que colhia oferta. Ele ficava bravo. Ao ponto de ir para casa. E quando era ele que ele tinha que ficar na porta, apesar de que eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas isso aí é folclore, né, na nossa família. Quando ele ficava na porta, ele sentava assim do lado do banco e dormia. Mas se alguém tirasse ele da porta, dissesse para ele, irmão Luiz, a partir de hoje você não fica mais na porta. Rapaz, ele ia arrumar uma confusão. Então isso é uma exceção. Eu nunca vi uma pessoa dizer, eu vou brigar com o fulano que eu quero estar lá na porta, eu quero anotar os pedidos, as visitas, né? As pessoas sempre querem o papel mais importante. Tem um assunto que eu conversei com a minha esposa, a Aline, né? Passou um caminhão. Quem não sabe, eu dirijo o caminhão. Uhum. Aí eu tava vendo, né? Daí ela falou, o caminhão passou bem perto, né? Daí me veio na cabeça, falei, logo não vai ter mais os caminhoneiros, no caso, não os caminhões, né, os caminhoneiros. Ela falou, por que você diz isso? Daí eu falei assim, vamos fazer um esquema. Chegue em qualquer criança de até 10 anos, na verdade até 15 anos hoje, e pergunta se ela tem vontade de ser caminhoneiro. Quer ser o quê? Quer ser youtuber, quer ser tudo. Cantor. Antigamente, a galera queria. Até a minha geração, não é falar, meu Deus, é o emprego do sonho, mas tem gente que gosta. Eu mesmo, tá no sangue. É legal você pegar um caminhão ali, é gostoso você viajar e tal. Não é o que eu quero para o resto da minha vida, mas no momento eu faço e gosto. Mas o quê? É igual isso. A galera quer ser o quê? Quer ser usar um exemplo aí, como ele é uma figura pública, eu acho que até pode falar. O David Leonardo. A galera já quer virar crente sendo um David Leonardo. Com não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Não quer saber de pegar e começar o quê?
começar na porta, começar o quê? Dando uma saudação, não. Quer sentar, ligar um ring light ali na pregando câmera. para 10 pessoas, 15 pessoas. Uma célula. É uma célula. Então, eu tava... Na verdade, deixa eu só pontuar aqui, porque senão vou acabar sendo injusto. Não é ruim. Eu mesmo tenho no meu coração que eu quero que esse podcast aqui... Sim, não é ruim não. Estoure. Só que é necessário o processo. Sim, é necessário. Você tem que entender o tempo. Né? O teu tempo agora é esse. A gente tem que entender o nosso tempo. A gente tem que ter um projeto na nossa vida, mas respeitar também as etapas desse projeto. A gente não vai começar um projeto já com 1 milhão de seguidores. A não ser que você seja um cara famoso já, né? Mas mesmo assim teve, porque tem esses youtubers, né? Cara, você olha lá, é uma sequência de vídeos que eles fizeram. Uhum. E os videozinhos xoxo. Sim. Até aquele que estourou, consequentemente os outros já entram no balaio ali. Vai. Mas é mesmo assim, cara. Teve o seu processo para passar, né? Então a gente tem que entender, cara, o nosso processo ali dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Quando eu falo igreja, é o reino de Deus, né? Não é o prédio. Não é o prédio. A gente tem que entender esse processo e sempre respeitar aquele que está, entre aspas, na nossa frente, né? Porque a gente, aquele negócio que eu disse quinta-feira, a gente tem na nossa cabeça de que o pastor é a figura mais importante da igreja, né? Claro, é a figura mais importante, a gente tem que respeitar, mas no reino de Deus não existe isso. Deus, quando Deus olha para a igreja, para o seu reino, ele não vê menos importante, mais importante. Esse aqui é o pastor, deixa eu pegar ele aqui primeiro. Esse aqui é o irmão da porta, aguenta um pouquinho aí que você é o último. Você é o último, sua função não é tão importante. Não é assim. O pastor, ele é para completar o que você disse aí, aqui no prédio, ele é o anjo da igreja. Sim, ele é o responsável pelas ovelhas. Assim como na nossa casa, as pessoas até acham que isso é um pouco de machismo, né? Mas não. A Bíblia diz, né? O homem, não é que o homem tem que mandar na esposa. Eu sou contra isso. Mas o homem é quem vai prestar contas com Deus. Exato. Da sua família. Se você pegar Adão e Eva, quando Eva comeu do fruto, não aconteceu nada. Quando Adão come, é que a raça mesmo cai. Por quê? Porque a responsabilidade estava sobre Adão. Deus disse a Adão. Se ela chega, vou usar um exemplo aí, só uma ilustração, tá, gente? Se ela chega e fala, tome aqui, ele fala, você comeu? Pelo amor de Deus, não é para você comer, isso, é proibido, Deus proibiu e tal. Tudo bem. Eu creio que estaria tudo bem. Agora, quando Adão come, é que o ser humano cai. Porque a responsabilidade estava sobre Adão. Então, isso é bom e ruim. Porque, cara, isso tem uma coisa que eu não vou falar a função, mas assim, tem muita gente que quer ser algo, mas não quer, que nem você disse. Tem muita gente que olha e vê o pastor, a figura do pastor, e acha que não, quando eu for pastor, acabou meus problemas. Deixa eu te dizer, cara. Deixa eu dizer para você, quando você for pastor, aí você vai ver que é problema. Ou qualquer outro cargo de liderança, tanto na igreja quanto no seu trabalho secular. Cara, tem problemas. E muita gente não quer lidar com os problemas. Só não, agora eu sou pastor. Pelo amor de Deus, sai daqui. Que agora eu só tenho que... Agora eu tô de boa. Eu conheço. Então, voltando... Sou CEO aqui. CEO só. Voltando àquela questão. Para Deus não existe cargo mais importante do que o outro. Para Deus existe a função de quem ele vai requerer. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim, mais é cobrado. Existe a função de quem mais vai querer. Vamos pegar uma empresa. Existe o dono da empresa e as empresas maiores, eles sempre vão colocar um CEO, que é aquilo que a gente está falando. O dono da empresa vai requerer do CEO todo o processo da empresa. Tudo quer que a empresa funcione bem certinho, da maneira que ele quer. E quem que ele vai cobrar para isso acontecer? Do CEO, ou do gerente, ou do diretor, ou do coordenador, né? Tem vários nomes. É assim, na hora, lá, creio eu, né? É um pensamento meu.
Posso estar correto como posso estar errado. Deus, né, vai chegar, tipo assim, tem um membro de banco, parou de ir na igreja. É da juventude? O pastor deve chegar no líder de jovem. Isso. E falar, ô meu companheiro, aquele chefinho lá, o carinha tá fora aí. O que tá acontecendo? Aí o líder de jovem fala assim, pô, mas o Lucas era meio próximo do cara. Aí ele vai chegar em mim e vai perguntar. Aí vai falar assim, ele vai falar, vamos lá, como você tá mais próximo dele, eu vou lá com você, ou você pode ir. Não é que necessariamente o pastor tem que pegar e ir até lá. O reino de Deus. Mas ele tem que estar, o quê? Atento, e porque é dele que será cobrado. Sim. Não é porque ele não é líder da juventude, mas ele é líder do líder da juventude. É mais ou menos, cara, o reino de Deus, e a gente precisa entender isso aqui. Isso é essencial. Só que muita gente não entende nem para pensar nisso. Eu sou músico, vamos lá. Eu sou pastor. Tem um pastor, tem o vice-presidente, tem o presidente, tem o líder de jovens, líder de seguração, tem o tesoureiro, tem o secretário. Cara, Deus no seu reino, Deus é organizado, Deus é ordeiro. Deus ele trata todas as coisas com ordem e decência, e ele requer de nós isso. Isso faz parte até mesmo da nossa santidade. Porque se eu sou um músico, por exemplo, eu toco bateria, mas vamos supor, eu sou baterista da igreja, e sábado e domingo é culto, e precisa de um baterista, cara, eu tenho que estar lá. Porque essa é a minha função, a não ser que seja por necessidade de trabalho, enfim, seja necessidade de família, mas se eu não tiver nada que justifica a minha falta, eu tenho que estar lá. Eu sou professor, já fui por muitos anos professor de IBADEP, de teologia. Eu tinha que estar toda segunda-feira, cara. Faça chuva ou faça sol. Eu tinha que estar lá. A não ser que fosse doença, que já aconteceu. Eu ligava antes pro meu pai, que na época era meu pastor, e falava, pai, eu não vou poder ir por causa disso. Mas se não fosse por isso, eu tinha que estar lá. Por quê? Essa é a minha função no reino de Deus. Entendeu? Eu sou um porteiro, cara, eu tenho que estar lá. Recepcionista, eu tenho que estar lá. Porque essa é a minha função no reino de Deus. Você é um obreiro, você tem que estar no culto. Deus requer isso de mim. Deus está requerendo isso de mim. Não é o pastor, é Deus. O pastor só está... Pastor é um administrador daquilo que Deus colocou na igreja. Entendeu? Você não é... Acontece. Tem os casos isolados, como em toda a área da vida da gente. Mas, tipo assim, você foi levantado um obreiro. Não é o pastor X que te levantou. Sim. Foi Deus que te levantou. Exato. É a mesma coisa dos músicos, cara. Eu estava dando uma aula uma vez na escola dominical, eu disse, uma orquestra aqui, tem orquestra, né? Uma orquestra tem 5 saxofonistas, cara. Agora, só porque eu faço parte de 5 saxofonistas que eu toco ali, eu não vou tocar não, porque nem vai aparecer meu sax. Só que, cara... eu não estou falando isso para massagear ego e nem agradar ninguém, é para alertar. Deus está te ouvindo, cara. O reino de Deus está te ouvindo. O céu está te ouvindo tocar. Agora, se eu for ali, não vou me dedicar nessa nota, para você ter ideia, eu desisti, até o pastor Ademir dava aula para mim lá em Terra Roxa, eu desisti de vez de aprender, porque eu sabia, cara, que eu não ia ser um bom músico. Então, desisti. Eu não ia ser um músico dedicado. Então pronto, nem você então, você não é para ser dedicado. A vibe não era essa. Não era essa, isso não era isso para mim, não era isso que eu queria. Então assim, eu não vou me dedicar no ensaio, não vou me dedicar na música porque tem 5 saxofonistas, então ninguém vai me ouvir. Cara, mas Deus está te ouvindo. E a partir do momento que você tomou para si o propósito, essa função, você tem que desempenhar com perfeição. Claro que você não precisa ser um Kennedy da vida, mas pelo menos o básico você tem que desempenhar. Seja esforçado. Exato. Você não toque bem, mas se você gosta, se Deus colocou no teu coração, seja esforçado. Eu mesmo, né, não tenho talento nenhum. Talento. Não, eu tô falando assim, talento, eu não tenho nenhum. Nenhum. Falar assim, eu tenho um primo, ele não fez aula de nada. Eu acho que eu não sei o que ele não toca. Agora, se você dá uma... Agora ele deve, porque eu dei uma puxilinha pra ele. Mas se você dá uma partitura, cifra sim, mas partitura...
Ele não sabe. Mas ele pega o teclado ali, ele vai escutando e vai embora. Eu não tenho isso. Eu tento. Deus sabe quanto eu boto o fone de ouvido ali e tento achar as notas, mas eu não acho. Eu preciso estar... Isso. Mas o quê? Eu sou esforçado. Ó, Eu às vezes não, mas eu me considero uma pessoa esforçada nessa área. Tudo que eu falo assim, não, eu gosto de violão, gosto de sax. Meu avô tocava sax, eu falei, eu quero. Deus colocou no meu coração de eu tocar o instrumento do meu avô, que seria uma alegria para ele. Eu aprendi. E aprendi rápido ainda. Por quê? Porque em vez de eu pegar e ficar esperando as quarta-feira, que era o dia de aula, eu grudei e falei, posso levar? Pode. Levei o instrumento para casa e tocar. Eu, tipo assim, eu toco violão com cifra, só sou cifra. Por quê? Por que eu faço isso, cara? Porque eu amo tocar violão dentro da minha casa, no meu quarto, sozinho. Eu amo, cara. É algo que me faz, assim... me deixa muito bem. É lá que eu quero. Pronto. Ah, Kennedy, eu vou te chamar, então você vem tocar aqui na igreja. Não. Na igreja eu não vou tocar. Por quê? Não é porque eu não quero. Porque eu não sei. Eu não sei, cara. Os hinos da harpa. E eu também não quero tocar. Você não vai exercer com maestria, com prazer. Isso eu não vou fazer. Então é melhor o menino, no seu caso, tá aprendendo que quer realmente tocar lá na igreja, que ele quer servir o reino de Deus com isso, deixa ele lá. Que hoje não tá bom, mas futuramente vai estar. Eu conheço aí, cara, eu tenho talvez vai até assistir, não sei, mas eu tenho um grupo de louvor, uma banda. Não lembro o nome da banda, cara. Acho que é Geração de Davi, Guerreiros de Davi, alguma coisa assim. Lá em Foz do Iguaçu, na Vila Seca, eu vi os meninos quando era criança, cara. E um dia eu fui lá visitar os meus amigos lá, e um deles estava no sofá, cara, aprendendo umas notas de violão, e eu cheguei e falei, essa aqui é sol. Mostrei a nota pra ele, ele tava lá se batendo lá, cara, com o violãozinho velho, e hoje toca demais. Tanto ele quanto os outros meninos. Tocando. Toca demais, cara. O baterista mesmo aprendeu a tocar bateria, né? Do pastor Elias, falecido pastor Elias. Toca demais, cara. Os caras tocam demais. E na época que eu fui lá, estava todo mundo tocando ruim. Só que eles se dedicaram e hoje são grandes músicos. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se dedicar numa área. A Bíblia fala disso. Se é ensino, dedique-se a ensinar. Cada um na sua, como diz a música, cada um no seu quadrado. É cada um na sua área, na sua função. Se dedica. No corpo de Cristo, nós falamos aquele dia, tem mão, tem pé, tem tudo. Isso. Ele é a cabeça. Então, se você é a mão, seja uma mão. Seja uma boa mão. Né? Exatamente. Então... Queria que você deixasse pro pessoal aí um conselho. Seria um conselho. Acho que nós já deixamos bem resumido, que vai ter aflições, vai ter problemas. Sim. Mas sirva com maestria. A gente falou sobre vida cristã, cara. O reino de Deus, eu sempre falo disso, cara. Acho que se tem uma coisa que a gente pode aproveitar nesse episódio é dizer que o reino de Deus ele é tão grande que tem espaço para todo mundo. Não importa se você não é filho do pastor, se você é filho da irmã Maria, anônima, que ninguém conhece, ninguém sabe. Não importa, cara. Se você também, seus pais nem estão na igreja. Nem estão na igreja. Tem espaço para todo mundo. Em algum momento Deus vai te usar para alguma coisa. A gente tem que estar preparado só. Ler a Bíblia, né? Se dedicar a ler a Bíblia. Não é só o pastor que tem que ler, não é só o pregador, não é só o professor. Seja um bom cristão. Seja um bom cristão e ser bom cristão é ler Bíblia. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de ler. Cara, a partir do momento que você se tornou crente, evangélico, você é servo de Deus. Você precisa se conhecer. Isso. As coisas velhas passaram, isso tudo novo você fez. Então, você precisa ler a palavra de Deus para você estar preparado para quando Deus for te usar, você ter algo a falar, algo a transmitir. Então, tem espaço para você. Espere o seu momento, viva o seu propósito, procure viver o seu propósito. Se o seu propósito vamos usar aí, né? Se o seu propósito é ser um recepcionista na igreja, ser um diácono, seja o melhor. Se o seu propósito é ser antigamente, até eu estou olhando essas cadeiras aqui, lá em Terra Roxa, era dessas cadeiras antigamente. Eu tocava caixinha na banda, na orquestra lá em Terra Roxa. E eu procurava ser o melhor, cara. Entendeu? Seja o melhor, cara. Sua função talvez não é a função que aparece, não é que todo mundo vê, mas Deus está vendo, cara. Deus está vendo. E é algo sério isso. Não é só para massagear ego. Opa, Deus está vendo, amém, glória a Deus. Não, peraí, Deus está vendo. A gente tem que se preocupar, cara.
Coisa séria. Às vezes ninguém vê o carinho do som quando tá tudo legal. Não. Só vê quando tá dando zoado tudo errado. ali. Uhum. Entendeu? E nem por isso também a gente vai se revoltar. Não, mas tô falando assim, se você tá, às vezes, usando o carinho do som, porque o Jair é meu brodão, e ele manja ali. Então eu posso falar que eu sei que ele manja. Quando tá tudo bem, a pessoa nem olha pra mesa ali. Mas Deus tá olhando. Deus tá e tá falando, esse aí tá dando o melhor. Tá dando o melhor. E é isso que importa, cara. É isso que importa. Se um dia o pastor chegar e falar assim pra você, meu filho, a partir de hoje você vai ser um obreiro. No caso, não sei se isso já era diácono, mas a partir de hoje você vai ser um presbítero na igreja. Deixa o som aí para outro e vamos lá, sentar lá no púlpito que eu vou precisar de você lá. Cara, seja o melhor. Cara, eu tenho uma raiva, sou filho do pastor, eu tenho uma raiva do cara que vira obreiro e senta na bunda no banco lá e não faz mais nada. É obreiro de púlpito. Eu prefiro que ele seja um bom membro do que ser um obreiro de púlpito. É um obreiro que está lá. Ô fulano, vamos cantar em harpa. Não sei cantar em harpa. Não vamos fazer a leitura. Não quero. Vamos fazer a oração também, não sei. Vamos pregar? Não sei pregar. Para que você está ali então? Entendeu? Então seja bom, cara, naquilo que Deus te colocou para fazer. Às vezes não é o que você quer agora, mas um dia você vai processo. Conseguir. Eu conheço um pregador aí renomado, famoso no Brasil, que até ali não conhece o Pablo, que um dia ele conta que um dia colocaram ele para cuidar dos carros lá fora no pátio da igreja. E ele foi, né? Então, seja aquilo seja bom naquilo que Deus te colocou para fazer, né? Não fique olhando, acho que é outra coisa também, não fique olhando para a vida dos outros. Uma vez, é até besta de falar isso aí, foi sacanagem. Eu estava ajudando a tocar uma fábrica e eu deixei um papel no chão. E eu reparei em qual que foi lá tirar. Que foi lá tirar para mim falar depois. Aquele lá é o mais responsável pela empresa. Que eu coloquei ele em algum cargo, mas eu passei a informação. Falei, se você for colocar alguém, coloque aquele cara lá, porque ele... Uma vez alguém chegou para mim e falou, fala pro teu pai lá que a zeladora deixou um copo lá no banco. Eu falei, mas por que você não pegou? Ela ficou quieta. Entendeu? Porque ela entendeu. Eu falei, poxa, por que eu não peguei? Cara, a zeladora é paga para isso? É paga, mas, cara, o copo tá na minha frente, às vezes passa. O copo tá na minha frente, por que eu não vou tirar? Kennedy, você tá indo para São José dos Pinhais. Não, mas tô falando assim, tipo assim, é um exemplo. Mas vamos usar. Você tá indo para São José. Passa por Guarapuava, né? Eu acho que passa. Então, você passou por Guarapuava. Não tinha nada lá. Aí você andou 100 quilômetros, eu te ligo e falo, eu tô aqui, cara, por que você não me pegou aqui o negócio que eu trouxe pra você? Você já, às vezes, a zeladora já passou, limpou ali e depois alguém colocou o copo aí. Ela fala, eu já passei ali. Uhum. Se você a casa é tua, cara. A casa aqui é nossa. Uhum. Nós, como bons membros, bons cristãos, nós contribuímos com a casa, com a obra de Deus. Financeira, adorando, de todas as maneiras. Então isso aqui é nosso. Eu não pergunto se ela deixa o copo na casa dela. A gente fica irritado com isso. Sim, e é a mesma coisa. É papel do diácono fechar a porta, é papel do diácono fechar a janela, desligar o ar. Cara, mas se eu posso fazer... Você está do lado da janela. Por que eu vou deixar o diácono fazer isso aqui? Né? Então, pessoal, é isso aí que fica de exemplo. Se vai fazer... Faça com vontade. Faça como se fosse para o Senhor, não para os homens. É o que a Bíblia diz, né? Faça como para o Senhor. Esse copo que está no chão não é na casa não é do pastor, não é na igreja do pastor, não é da igreja do diácono, é na tua igreja, na casa do Senhor. Isso, exatamente. Então, acho que fica isso de lição, né? De lição, né? Sirva com zelo, com responsabilidade e boa vontade. Boa vontade. Kennedy, que Deus abençoe você nessa jornada nova aí. E vamos marcar a parte 2 aí, nem que seja por videoconferência. Isso, estamos juntos aí. Valeu e desculpa qualquer coisa, né? Imagina. E foi um prazer estar aqui. E eu desejo a todos vocês que Deus abençoe esse podcast, Deus abençoe quem está ouvindo, continue ouvindo, né? Continue assistindo, compartilhando os vídeos, que eu creio que te conheço, pelo pouco que eu te conheço, eu sei
e você está fazendo isso com amor e para abençoar as pessoas, né? E lembrando, né? Deixa o like, se inscreve no canal aí para dar uma força para nós aí. Amém. Valeu, abraço.